Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Talvez quem conhece bem o texto aí vai até questionar o que tem a ver essa palavra disponibilidade aí. Talvez Isaías 6:8 caberia até mais, porque Deus faz uma pergunta para Isaías. Para Isaías não, Deus joga algo no ar, né? Pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Isaías vai, prontamente responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se coloca disponível. Mas eu queria falar um pouco sobre a história desse moço, Josué, que outrora se chamava Oséias. Se você pegar Números capítulo 13, versículo 8, vai dizer que na hora de enviar os espias, Moisés chama Oséias, filho de Num, da tribo de Efraim. E lá no versículo 16 do capítulo 13 vai dizer que Moisés mudou o nome de Oséias para Josué. E faz bastante sentido essa mudança, porque em Israel todos os nomes eles tinham um sentido e um significado. Oséias significava salvação e Josué significava não, significa, né? E Josué, o Senhor é a salvação. Então o texto aqui do versículo 1 vai dizer que: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou, que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés. Chega, me arrepia quando eu leio isso. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com meu servo Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Eu vou ler aqui a minha versão. É a mesma coisa, tá, irmãos? Só para fazer mais sentido, tá? Versículo 7 diz assim: tão somente esforça-te e ser muito corajoso, tá? Eu queria usar essa palavra corajoso. Por quê? O tema, coloca ali, faz favor. Disponibilidade para atender o chamado de Deus. Josué, ele caminhou com Moisés, ele andou com Moisés como liderado. Agora surge um momento dele conquistar. Moisés libertou para o povo. Até hoje Moisés
conhecido como libertador. Moisés libertou, agora Josué tem a missão de conquistar. E Moisés morre. Olha o cenário, Moisés morre. Vamos tentar viajar nesse cenário. O homem que fez com que águas que eram amargas, águas que não eram potáveis, através do direcional de Deus, fez essa água se tornar potável no deserto, tá? Moisés tocou a pedra, saiu água. Moisés tocou com o cajado, o mar se abriu. Moisés declarou que algumas pragas viriam sobre o Egito, e elas vieram. E de repente esse rapaz está numa situação de substituir Moisés. Não era da mesma tribo, não era descendente de Moisés, que Moisés era da tribo de Levi. Moisés tinha filhos que poderia sucedê-lo. E de repente Deus chega para Josué e fala assim: olha, você sabe, Moisés morreu, mas a obra não pode parar. A obra não pode parar. Não sei como você se encontra, tá? Isso eu estou falando para você, não Deus falando para Josué, porque é claro que ele sabia. Mas Josué com certeza estava em conflitos. Josué estava num momento muito difícil, que ele perdeu alguém que ele admirava muito, que o conduzia juntamente com aquele povo, um grande líder, reconhecido e declarado pela nação de Israel como o maior líder que Israel já teve. É tanto que em alguns momentos na história de Jesus, a gente vai ver esses conflitos, algumas pessoas declarando e dizendo, comparando Jesus com Moisés, o grande líder de Israel, e de repente Josué se encontra numa situação de substituir alguém que aparentemente parecia ser insubstituível. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o grande segredo está nessa palavra que está ali, ó, disponibilidade. Você está disponível para atender um chamado de Deus? Mas a primeira coisa que eu quero falar para nós, dentro dessa disponibilidade para atender um chamado, é que temos que estar ligados ao corpo. Temos que fazer parte da igreja. Essa história que o chamado, ele te deixa solitário e individual, e um indivíduo só que não precisa estar ligado à igreja, não é verdade. Não é verdade. Se você está ligado à igreja, você tem que estar disponível. Você vai sofrer alguns momentos. Às vezes não é por causa da igreja, às vezes é por causa da sua vida secular mesmo. Porque se na verdade a gente pensar, a igreja brasileira, ela não tem nenhum tipo de sofrimento real. Sim ou não? Não existe uma perseguição feroz e voraz, socialmente falando. Eu não estou falando espiritualmente, porque espiritualmente sempre haverá, porque a igreja tem um inimigo declarado, que é o inimigo das nossas almas. Mas não existe uma perseguição real ainda.
se você está ligado ao corpo de Cristo, você tem que ter esse sentimento no seu coração de disponibilidade. Até porque declaramos que tudo é Ele que faz. E eu estava conversando com um casal essa semana, e eu falei para eles assim: olha, quando você vai usar uma furadeira, só quando você precisa fazer um buraco. Quando você vai quebrar alguma coisa, você usa a furadeira, a não ser que seja uma furadeira martelete, porque cada objeto, cada ferramenta tem a sua função, e você não utiliza ela o tempo todo. E por que eu falei que o pastor estava falando sobre algumas situações aqui que eu ia trazer? Mas eu não tenho tempo para me tornar disponível para Deus. Você não precisa ter tempo, porque na verdade você não tem tempo algum. O tempo pertence a Deus. Você pode estar completamente atarefado no seu dia a dia, nos seus afazeres, porque se Deus quiser te usar, Ele vai te usar. Mas para isso você tem que ter disponibilidade. Você tem que ter disponibilidade. Você pode estar no seu trabalho completamente atarefado, e Deus vai falar assim: olha, é o momento de eu te usar. Aí talvez você vai sentir o desejo de ir no banheiro no seu trabalho. Quando você chegar lá dentro do banheiro, você se depara com um companheiro seu de trabalho que está precisando de uma palavra. Só depende de quê? Disponibilidade. Porque a palavra é sua. Não, eu vou me preparar. Não, você tem que estar disponível para ser preparado por Deus. É claro que a gente sempre declara isso aqui: eu preciso conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus eu conheço através das Escrituras. E hoje existe possibilidades de você conhecer as Escrituras sem precisar especificamente estar com esse livro na mão lendo. Existe Bíblia em áudio, em um monte de situações. Mas não quer dizer também que você não seja um conhecedor da Bíblia, que Deus não pode te usar, porque Ele pode. Josué se colocou disponível, e Deus falou para ele: somente seja corajoso e tenha bom ânimo. Você já parou para pensar o que quer dizer ter bom ânimo? Quer dizer que você vai estar em momento alegre? Para o seu ânimo estar bom? Claro que não. Para o seu ânimo ser bom, para você ter bom ânimo, simplesmente você tem que ter expectativa e esperança que algo aconteça. Pode estar tudo dando ruim, tudo ao contrário. Tem um texto aqui dentro do livro de Josué, no capítulo 10, se não me falha a memória, no verso 13, vai dizer que a batalha contra os amorreus se estendia, só que o dia já estava findando,
E Josué falou: Senhor, que o sol pare em Gibeon e a lua se detenha em Ajalon. E a Bíblia declara que não teve dia tão longo igual a esse. As circunstâncias eram contrárias, mas Josué teve bom ânimo, ele seguiu essa palavra. E o bom ânimo não vem de Deus. O bom ânimo é algo que você tem que projetar no seu coração, porque senão Deus falaria para Josué: olha, eu vou te dar um ânimo bom. Ele falou: não, você tem que ter bom ânimo. Você tem que ser corajoso. A coragem é algo que tem que surgir de dentro de você. E a coragem não é a ausência do medo. E existem medos que você nunca vai vencer. Sempre estará dentro de você. Só que você vai olhar para ele e vai falar: olha, você está aqui, e toda vez que eu me deparo contigo, eu fico me tremendo todo, mas eu quero que você saiba, medo, que você não vai me parar, você não vai fazer com que eu desista, porque eu vou continuar prosseguindo, independente de você estar tentando me afligir, e às vezes até me aflige mesmo. Eu preciso compreender isso. Coragem não é ausência de medo. Coragem é o desejo de confrontar o medo. Coragem é a certeza que Cristo, Ele está junto com você. Coragem é saber que às vezes você vai sofrer derrotas, mas que essas derrotas, elas farão cicatrizes que trará lembranças para que você seja mais resistente na sua vida. E Deus disse para Josué: Josué, olha, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu vou ser contigo. E aonde você colocar a planta dos seus pés, vai ser sua. Você vai herdar, você vai tomar. Mas você precisa colocar esses sentimentos no seu coração. Ter força. E ele não está falando de força física. Porque eu nem sei como Josué era. Eu sei que ele era um guerreiro, mas eu nem sei como ele era, porque a Bíblia não descreve características físicas dele. Mas ser forte não é isso. A primeira coisa de ser forte, pastor Silas, é reconhecer as suas limitações. Sabia disso? Que a primeira coisa de ser forte é reconhecer as suas limitações. Porque você reconhecendo as suas limitações, você não vai dar um passo maior do que a sua perna pode dar. Então você vai estar sempre equilibrado. E quando você tem equilíbrio, você já está com uma base boa de reação, sim ou não? Primeira coisa, ser forte, corajoso. As circunstâncias não estão favoráveis. Às vezes não está para mim também. Às vezes não está para o pastor, não está para o irmão que está do seu lado. Às vezes o que eu acho que está ruim para mim não chega aos pés do que um outro irmão está passando. Porque ser forte é não desistir, é não se entregar. Eu falo muito isso para o meu filho: não se entrega, para de se entregar. O guerreiro, ele morre lutando. E eu estou falando isso de coisas boas, porque aquele que se entrega e desiste não alcança.
O gigante pode ser o Golias. E você pode ser o Davi. Mas você vai declarar para ele: olha, você vem a mim com espadas e lanças, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Você acha que quando Davi chegou ali, no vale ali que ele olhou, viu aquele homem imenso, grande, forte, todo equipado? Você acha que não gerou aquele sentimento nele? Mas a confiança que ele tinha em Deus, a confiança que ele tinha em Deus, a confiança é o que traz força. Porque a confiança, ela não olha para as circunstâncias. A confiança, ela produz esperança. Davi chegou lá para levar comida, pastor Silas. Talvez chegou com a marmitinha lá, pequenininho, novo. Saul fala: não, bota aqui minhas vestes. Eu penso que Saul, ele foi malandro naquilo ali, porque com certeza as vestes real não era igual do soldado comum. Era. Será que a armadura do rei era igual? Aí, se ele bota a armadura de Saul, será que não tinha ninguém lá que tinha uma armadura do tamanho de Davi para Saul oferecer? Estou falando o que eu penso, tá? Dentro do contexto. Saul falou: ele vai botar minha armadura com essa confiança toda. Se ele morrer, eles vão acreditar que matou o rei, vai ficar tudo certo. Se ele ganhar, estou bem na fita. De longe todo mundo vai olhar: caraca, armadura real. Davi falou: não quero isso aqui não, cara. Estou disponível aí para esse maluco aí, ó. Falar igual os jovens agora. Estou disponível aí, pastor Márcio, para esse maluco aí, manda ele vir. Eu e ele, mano a mano. Chegou lá, quando vê aquele garotinho, o gigante falou: pô, Israel tá de brincadeira, cara. Pô, tá pensando que eu sou cachorro para tu vir comigo, lutar comigo com pedra, meu irmão? Ainda hoje eu cortarei a sua cabeça. Ainda hoje eu cortarei a sua cabeça. Porque eu não estou sozinho nessa batalha. Eu só tenho que me colocar disponível para o Senhor. Porque a obra é dele, a força é dele. É ele quem faz. É fácil? Claro que não, irmãos. Você tem que vencer muitas coisas. Eu tenho falado com um pastor que nunca foi tão difícil eu estar aqui pregando, porque eu venho para cá sem nada, só com texto, não consigo ler, não consigo estudar, não consigo fazer nada. E eu já falei com ele, vou falar com vocês: o dia que eu subir aqui, que eu só ler o texto e descer, vocês não se espantem. Não se espantem, porque é o que o Senhor me deu para aquele momento. E o pastor estava orando e eu estava aqui de cabeça falando: Senhor, e aí? Estou aqui disponível. Quando o pastor Jessé colocou a mão em mim e começou a orar, eu comecei a sentir algo diferente. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é isso que eu quero dizer. Eu só quero dizer que você é ferramenta na mão de Deus. Só falta você se colocar disponível para Deus te usar. Talvez você nunca vai subir aqui para trazer uma palavra, porque a gente pensa que ser usado por Deus é estar aqui na frente falando eloquentemente. Não é. Ser usado por Deus é ser ferramenta de Deus para abençoar as pessoas, é para apresentar Cristo para as pessoas. Você é ferramenta, mas sai de dentro dessa caixa. Arranca esse lacre, é você que tem que fazer isso. Deus não vai fazer. Deus quer que você chegue, igual Isaías falou. Deus vai perguntar assim: eu não sei quem eu vou mandar, não tem ninguém. Você vai falar: não, tem eu, Senhor. Não estou vendo, não, tem eu aqui, Senhor. Envia-me a mim, eu estou disponível. Sempre estarei disponível para o Senhor, independente das circunstâncias. Me usa.
Irmão, pode ser a melhor ferramenta do mundo. Se o profissional não for bom, ela não adianta de nada. Pode ser a ferramenta mais arrebentadinha que tiver lá. Se o profissional for bom, a obra é perfeita. Sim ou não, Zé? Pastor Silas? As pessoas que trabalham com isso aí. É Ele que é o profissional, irmão, não é você não. Se coloca disponível, vai lá ler um texto lá. Daqui a pouco você vai parecer que você está dentro da história e você vai falar o que está acontecendo. É o Espírito Santo que está fazendo você se envolver com a história. Você vai viajar dentro da história. Você vai se sentir dentro da história que está ali declarada nas Escrituras, porque você se colocou disponível para Deus. Não tenho tempo, para de dar essa desculpa. Eu não tenho tempo também. Conversa com Kleber como é o meu dia, minha semana. Eu não paro para nada. E muitos outros aqui. E não adianta você querer mudar isso, porque não vai mudar. Porque os tempos hoje é diferente daquilo que estava lá atrás. Lembro há tempos atrás, nós nos reuníamos sempre em um monte, 2, 3 vezes na semana. Conseguíamos fazer isso constantemente. Estar na igreja todo dia. Hoje eu não consigo. E não vai conseguir. Até porque a Bíblia diz que o tempo, ele se tornaria dessa maneira. Corrido. Por causa do dia a dia. Da aceleração das coisas, dos afazeres. E você precisa sim fazer as coisas, porque senão você não consegue sustentar a sua família, você não consegue dar atenção à sua família. Mas o tempo é simplesmente a disponibilidade. Simplesmente a disponibilidade. Se você estiver lá fazendo a sua comida lá, e for nessa hora que Deus falar com você assim, ó, apaga o fogo aí, vai ali falar um negócio ali com a sua vizinha que eu tenho algo para falar com ela. Aí Deus vai falar a primeira, aí você vai falar assim, isso é coisa do meu coração, e se eu for e apagar esse fogo, esse arroz vai empapar, não vai ficar bom não. Já deu um nega para Deus. Já falou, Senhor, não estou disponível. Não estou disponível. Aí Deus vai falar de novo. Aí daqui a pouco, sabe como a gente fala? Deus não fala comigo. Fulano fala tanto que Deus fala com ele. Eu não consigo ouvir Deus falar comigo. E aí, será por quê? Existem muitas maneiras de Deus falar. Muitas, tá? Deus pode falar com você através de um sonho, eu creio nisso. Quem não crê, beleza, respeito. Mas Deus pode falar com você através de um sonho. Deus pode falar com você até através de alguém que não é crente. Que é isso, irmão? Você pode passar na rua e um bêbado vir falar com você e te entregar uma mensagem de Deus. Que absurdo é esse? Pô, Deus falou através de uma mula que nem fala. Mas você está disponível para ouvir a voz de Deus, para atender um chamado de Deus? Deus, Ele te chama. Deus, Ele chama a igreja. Deus tem um projeto na sua vida, um projeto de conquista, um projeto de conquista. O que seria essa conquista? Comprar um carro, Jorge? Não. Comprar uma casa? Não. De conquista,
de resgatar pessoas que se encontram perdidas. Não estou dizendo também que você não possa conquistar bens materiais, até porque não tem pecado nenhum nisso se você trabalhar, estudar, se dedicar para que isso aconteça. Não tem nenhum problema. Mas a conquista da igreja não é essa. A conquista da igreja, Leandro, é essa. Pessoas que em momentos de conflitos na sua vida, que é normal nessa idade, estarem sentadas aqui hoje para ouvir alguém que alguns nem conhecem falar. Poderiam estar se divertindo de uma outra maneira. Quer conquista maior do que essa? Tem muitas tarefas na vida. Pastor Gessé, antigamente conseguia fazer um monte de coisa, é o mesmo, mas cadê o tempo para isso? Mas e aí? Se eu ligar para o senhor 3 horas da manhã, pastor, por quê? Está disponível. Disponível. Você faz parte da missão? Você é você. Não tem ninguém igual a você. Talvez você seja ranzinza, talvez você seja alegre, talvez você seja extrovertido, talvez você seja sério, talvez você não fale nada, talvez você cante, talvez você não cante, talvez você pregue, talvez você não pregue. Você é você, e Deus quer usar você, porque ninguém é igual a ninguém. E se não houver diversidade de ferramentas, o trabalho não sai direito. Pega a enxada para pintar a parede. Agora vai lá, pega o rolo para capinar o quintal. É engraçado, mas é verdade. Por quê? Há diferenças. Cada um tem a sua função. Mas tem que estar ali, preparada, sempre fazendo a sua manutenção, para quando chegar a hora, estar pronto para ser usado. Mas você falou que não sou eu, não é você que vai fazer a manutenção, você só vai ler. A manutenção não é você. Você só vai ler, você só vai orar, jejuar, uma coisa que a gente não fala mais. Você vai jejuar quando Deus te direcionar isso, porque senão vai ser simplesmente você ficar sem comer. Você vai fazer a sua manutenção. E talvez você esteja ali há muito tempo achando que está encostado no canto, sem Deus te usar, e o sentimento no seu coração é esse: mas eu já estou disponível há muito tempo, e Deus não tem me usado. Talvez Deus está te usando mais do que quando você estava exposto. Talvez as pessoas estejam olhando para você, ali no cantinho, com aquele sentimento de disponibilidade, com o desejo de que Deus fale assim: quem quer ir, para você dar um pulo, e Deus não fala nada para você, mas você está sendo mais usado do que alguém que está exposto. Porque assim é as coisas dentro do reino de Deus. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Tem pessoas aqui na igreja, eu vou falar de mim,
tá? Que eu chego, não precisa delas falarem nada, só em olhar para elas, eu falo, rapaz, eu preciso melhorar. Só em olhar para o semblante de alegria, assim, o desejo de servir as pessoas em pequenas coisas, a prontidão para fazer as coisas, eu olho para elas e me inspiro nelas. E vou falar para vocês que dificilmente, ou quase nunca, ou nunca estão aqui na frente. Sempre no canto, mas sempre disponível. Não tenho nada para oferecer a Deus, tem. Você é a oferta. Você é o sacrifício. A Bíblia fala isso. E agora o sacrifício é vivo. Só que tem um problema no sacrifício vivo, Júnior. Ele pode sair do altar a hora que ele quiser. Ele pode sair a hora que ele quiser do altar. Você é o sacrifício. Esteja disponível para Deus. Grandes coisas Ele tem para fazer através das nossas vidas. Talvez não sejam visíveis nesse momento, mas a igreja, ela é a manifestação de Deus. A igreja é o braço de Deus aqui na terra. A igreja é o instrumento de Deus para resgate, anunciando a Cristo como autor. Já parou para pensar nisso? Como autor. A Bíblia diz que Cristo, Ele é o autor. Ele escreveu. E depois Ele mesmo consumou. E Ele está em você. Porque se você é a igreja, você é o corpo dele. Você está inserido nele. Você está vivo. E os fluidos dele fluem em você. E as virtudes dele fluem em você. Assim como aquela mulher, ela tocou nas vestes de Jesus e dali saiu virtude. Por causa da fé daquela mulher, se você está ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja, existe virtude na sua vida. Então comece a deixar essas virtudes sair. Se coloque disponível para que Deus te use no momento oportuno que Ele quiser, não no momento que você achar que está pronto para isso, porque você nunca vai estar pronto. Nunca. E quando você chegar e sentir um grande frio na barriga, isso é importante, porque diz que a vaidade não tomou conta de você, né, pastor Gessé? A vaidade, ela faz a gente chegar e falar assim: isso daí para mim, mamãozinho. Nem sei se usa mais essa expressão, pastor Márcio, que a gente já tem um pouco mais. Mamãozinho. Vaidade. Agora quando você, caraca, porque eu, Deus, sou o menor da minha casa, vai nessa sua força, Gideão, vai nessa sua força. Mas quem sou eu para o Senhor me usar? Realmente, você não é nada para essa sociedade, mas para Deus você é ferramenta.
Para Deus você é a ferramenta dele. Está disponível? Bota lá igual as pessoas colocam lá no WhatsApp lá, disponível. Mas bota assim, disponível para ser usado por Deus. Senhor, é a hora que o Senhor quiser, não a hora que eu quiser. Quando você achar que não, é agora. Deus fala, não é agora não, pô. É a hora que eu quiser, pô. É a hora que eu quiser. Beleza, Senhor, mas estou aqui. Estou no banco de reserva aqui, ó, doido para entrar no jogo. Estou disponível para mudar a história dessa partida. A hora que o Senhor quiser. Talvez nem vai entrar, vai ficar lá no banco, mas só a tua empolgação, a vibração vai fazer com que outros mudem a história. E você está fazendo parte disso. Você está fazendo parte. Até porque quem não quer glória, não importa quem faça, o importante é ser feito. Se a glória, ela realmente tem que ser dada a Deus e a Cristo, não me importa se sou eu ou se é o Adilson ou o Zé ou quem quer que seja que faça. O importante é que foi feito e Deus foi glorificado, sim ou não? E se eu sou parte do corpo, eu vou apoiar a outra parte. Quando o peso é muito grande que você pega com a mão, o que você faz? Você vai com a outra para dar uma ajuda, não é? Existe briga? A sua mente fala pro seu braço esquerdo, não pega não, deixa ele sozinho lá, se arrebentar. A mente fala assim, não, vai lá, porque quer proteger o corpo de sofrer de lesão. É o corpo, você é o corpo. Ah, mas o pastor pediu não sei quem para fazer e não falou comigo. Amém, que ele nem me pediu. É bom que eu estou descansando, mas a hora que ele quiser eu estou aqui. Por quê? Você quer que as pessoas reconheçam que você faz alguma coisa ou você quer fazer? A disponibilidade é essa. Como eu falei, existem pessoas, vou usar essa palavra, tá, irmãos? Pode ser até inadequada. Nos bastidores das igrejas que são mais ferramentas de Deus do que pessoas que estão aqui nos púlpitos, tá? E o importante é que o Senhor está vendo tudo isso. Então, se você é uma dessas pessoas, continue disponível para Deus te usar naquilo que é necessário. Amém? Josué, o Senhor é a salvação. Ele é a salvação. Toda vez que lembravam dos feitos de Josué e que declaravam: olha, nós passamos o Jordão a seco, porque Josué nos conduziu. O povo estava dizendo: nós passamos o Jordão a seco, porque o Senhor é a salvação. Nós estávamos na batalha, guerreando contra os amonitas, ou amorreus, agora já até fugiu da memória. E o sol parou, porque houve uma oração. E essa oração foi feita por quem? O Senhor é a salvação. Era essa frase que era dita quando declaravam esse nome. O Senhor é a salvação. E você, Leandro, é a ferramenta. Ferramenta disponível ou indisponível? Aí a escolha é de quem? Deus não bota a faca no pescoço de ninguém, irmãos. Deus não obriga ninguém a fazer escolhas. Ele dá o caminho. A escolha é sua. Lute. Lute. E permaneça disponível. Amém? Estou.
Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei. Fique de pé, queridos. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Entenderam a palavra, irmãos? Entenderam a mensagem? E se você quiser aí, dentro de você, fazer essa oração de entrega, se colocando disponível para o Senhor, porque nós precisamos disso, nós precisamos tomar decisões, dias específicos, tipo assim, a partir de hoje, a partir de agora, eu tomo essa decisão, porque a coragem é tua, ok? Aleluia. Seja forte através do Senhor, e a coragem é tua, para que você tome a decisão. Então, se você quiser, ore comigo, para a gente terminar esse encontro aqui, com essa canção de que tudo entregarei a ti, Senhor. Estar disponível, não tenho tempo, mas estarei disponível. Senhor Deus e Pai, aqui tem corações reunidos, ó Pai. E eu não sei, Pai, se eles irão atender a esse apelo, a esse direcionamento, a essa ideia, Pai, de que devemos e podemos tomar uma decisão hoje, para estar disponível para o Senhor. Que de repente eu tenho e a gente tem caminhado, mas não tem estado disponível. As aparências enganam, Pai. De repente eu tenho estado presente, mas não tenho estado disponível. E hoje é dia de tomar uma decisão. Decisão essa de colocar a vida totalmente diante do Senhor, como um altar, como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Oferecer realmente um culto racional ao Senhor, que é a nossa vida. E não é a nossa vida somente aqui aos domingos, mas é a nossa vida em todo o tempo, todos os dias, Pai. Se tem aqui um coração, Pai, que está nesse momento orando a Ti, se colocando disponível, aceita, Pai, esse clamor, aceita essa oração, Pai, e usa como o Senhor quiser. Eu me coloco disponível, Pai, diante do Senhor. Usa-me de acordo com o que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser, no tempo que o Senhor quiser. Se for para acordar no meio da noite, acorde-me, porque o sono não pode me prender, o desânimo não pode me prender, a falta de tempo não irá me prender. Em nome de Jesus, não há tempo para isso, não há tempo para ficar dormindo. Acorde-me, Pai, na hora que for preciso. Se o Senhor quiser me usar, usa-me. Aleluia. A falta de dinheiro não vai me segurar, a tristeza não vai me segurar, a decepção não irá me segurar, porque eu preciso estar disponível para o Senhor, Pai. Ofereço a minha vida a Ti, Pai, num culto racional a Ti. Aleluia, aleluia. Se você
precisa concordar comigo, com essa minha oração que eu estou fazendo nesse momento, você diga amém. Se você precisa disso, porque eu preciso estar disponível, porque a minha vida sem estar disponível para o Senhor, ela é vazia, ela é morta, ela não presta. Mas quando nós estamos disponíveis para o Senhor, Ele nos enche, Ele nos faz de novo, Ele nos vivifica, Ele nos esforça, Ele nos usa. E eu preciso ser usado pelo Senhor, porque sem uso não tem validade. Então acorda, tu que dormes, acorda, literalmente acorde. Se for preciso, acorde no meio da noite, acorde, o sono não irá te prender. Em nome de Jesus, nós não podemos estar presos a nada nessa vida, porque o Senhor, Ele precisa nos usar, e o tempo urge, o tempo está passando, tem pessoas precisando de nós. Em nome de Jesus, onde quer que você for, onde quer que você andar, pessoas estão precisando de você. Então acorde para esse tempo, porque o Senhor vai te usar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus, que a presença do Espírito Santo, que é doce, que é convincente, que nos consola, que nos ergue de novo e de novo e de novo, e que usou o servo dele aqui nessa noite para falar sobre disponibilidade. Que essa presença fique com a gente todos os dias da nossa vida. Nós recebemos essa presença não como visita, mas para tomar conta do nosso ser, da nossa casa. O Espírito Santo, Ele não visita, Ele é nosso dono, Ele toma conta de nós, aonde quer que nós formos, em nome de Jesus. Então não somente agora, mas para todos sempre, amém e amém. Tenha uma ótima semana com a presença do Senhor. Aleluia. Vão em paz, queridos. Jovem e adolescente, fica aqui que o Leandro quer falar com vocês.